O ambiente devidamente harmonizado, nós convidamos a todos a juntos, em pensamento, dirigirmos a Deus, o arquiteto do universo, o Criador de tudo e de todos, agradecidos por termos sido lembrados na sua grandiosa obra. A Jesus, nosso Mestre, por ter trazido pessoalmente, em carne e osso, a mensagem do seu Evangelho. A Kardec, o codificador da doutrina que nós professamos, e a Manuel Quintão, o mentor espiritual desta casa, e a toda a sua equipe de valorosos trabalhadores que diuturnamente assistem encarnados e desencarnados nesta casa, e rogando para que possamos contar com as suas assistências nesta nossa reunião que acontece a partir de agora. Que a nossa irmã expositora possa nos beneficiar com a sua mensagem e que nós todos tenhamos a assistência para compreendê-la, entendê-la e praticá-la. Que assim seja. Nós temos hoje a alegria de apresentar à tribuna da Casa de Jesus a nossa irmã Gleice Muxfeld, que é trabalhadora, integrante do Centro Espírita Luz do Caminho da cidade vizinha de Penha, que vai nos falar sobre palavras da vida eterna. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa tarde abençoada, em que nos dispomos a vir até a casa de Jesus para ouvir uma mensagem. É tão importante a gente se abrir um pouco para as mensagens alvissareiras que trazem alegria ao coração, acalmam o nosso espírito e nos enchem de vontade de viver com alegria, com resignação e com muito amor. E toda a mensagem de Jesus está embasada nisso, porque a vinda dele já foi um cântico de louvor a toda a humanidade. A vinda de Jesus já foi um momento tão importante para os homens que a própria história se dividiu em antes e depois de Jesus. E falar desta figura, Jesus, o Cristo, é muito gostoso. É doce lembrar daqueles momentos em que ele aqui na terra trazia aquela humanidade ainda tão grosseira, analfabeta, aquela humanidade que ainda não tinha nenhum sentimento despertado para as coisas espirituais. É bom falar de Jesus, porque ele nos lembra, acima de tudo, o amor. O amor que devemos ter cada um de nós por nós mesmos. Amor que devemos ter pelo nosso semelhante. Amor que devemos ter por tudo o que existe, porque tudo o que existe é criação divina.
E se ele era o filho enviado desse Criador, ele tinha que despertar isso em nós. Mas para que nós apercebêssemos destas belezas que nos rodeiam e da grande ventura de sermos espíritos imortais, agraciados com um corpo material, para trabalharmos pela nossa evolução espiritual, nos deixa a mensagem da humildade, da fraternidade, da tolerância, da benevolência. São muitos os exemplos que ele nos deixou. Para que possamos lembrar de todo o seu exemplo, teríamos que diariamente viver tudo o que ele viveu. E palavras da vida eterna nos reportam exatamente a isto. Porque imaginemos que João, o evangelista, quando começa a narrar no seu evangelho essas primícias que Jesus viveu enquanto encarnado na terra, ele começa no seu capítulo 6 a falar do milagre da multiplicação dos pães. Quando Jesus queria saciar a fome material de 5.000 pessoas que se aglomeravam para ouvi-lo falar da Boa Nova. Preocupado então de que não era suficiente só o pão espiritual, mas também o pão material, ele chama os seus discípulos e pergunta: quantos pães temos? Ao que eles respondem: 5, Senhor, e 2 peixinhos. Basta. Basta, e comece a distribuir a esse povo. Sacie a fome dessa multidão. É claro que os discípulos se assustaram. Como é que iriam matar a fome de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? E Jesus então reforça: vão e distribuam. E à medida em que se distribuíam aqueles pães e aqueles peixes, eles se multiplicavam. E quando então todos estavam saciados, ainda restou alguma coisa, ao qual o mestre disse: recolham tudo o que sobrou, para que nada se perca. Quer dizer, sobrou o alimento. Em seguida, no capítulo 6, João começa a narrar Jesus andando sobre as águas, causando àqueles homens uma certa estupefação, por nunca imaginarem que um ser materializado poderia caminhar sobre as águas, mas o mestre podia. E na sequência eles dialogam e mencionam o maná, que durante a travessia do deserto havia saciado a fome daqueles mais de 700 homens, que guiados por 700.000 homens, que guiados por Moisés, atravessaram o deserto do Sinai, rumo à terra de Canaã, fugindo do Egito, aonde haviam sido escravizados. E então Jesus diz de que o maná é o alimento que mata a fome do corpo, mas que ele tem um alimento que sacia a fome espiritual. E que aquele que comer da sua carne
e beber do seu sangue, não mais sentirá fome. É claro que eles não entenderiam essas palavras. E isto causa entre aqueles homens um profundo constrangimento. E então se sucede a grande mensagem, palavras da vida eterna. Porque muitos daqueles discípulos, depois de ouvirem estas palavras de Jesus, de que aquele que se saciar da sua carne e beber do seu sangue, não mais sentirá fome. E então Jesus os ouvia dizer: é dura esta linguagem que este homem fala. Quem é que pode ouvir isso? E acredito, meus irmãos, que até para nós, se nós refletirmos um pouco, é um tanto quanto ilusória a mensagem de que há de se comer da sua carne e beber do seu sangue, se não compreendêssemos a simbologia destas palavras. Mas os discípulos eram mais atrasados ainda. Àquela época, na antiguidade, não tinham eles conhecimento de nada das coisas espirituais. Nós já as temos. Nós já conseguimos vislumbrar a importância do mundo espiritual que continuamente interage com o mundo material ao qual estamos vivendo. Nós sabemos da possibilidade deste intercâmbio. Nós sabemos da imortalidade do espírito que habita este corpo carnal. Nós sabemos que já existíamos antes do berço e que continuaremos a existir após o túmulo. E que nesta jornada de intermitência vamos nos melhorando, evoluindo, aprendendo, e estamos num momento único da humanidade, bem diferente daquela a época de Jesus, porque estamos a um passo da angelitude, já permeamos o mundo mineral, aonde aprendemos a lei da atração, já vivemos no reino vegetal, aonde desenvolvemos a sensação, já vivemos no mundo animal, aonde aprendemos o instinto, e hoje estamos no período hominal para aprender a amar. Daí a vinda de Jesus. Não foi para derramar o seu sangue na cruz e resgatar-nos dos nossos pecados. Porque isso seria um contrassenso com a justiça divina. E ele, o Jesus, Filho deste Deus maravilhoso, o enviado, jamais derrogaria nenhuma lei divina. Então ele não veio resgatar ninguém dos seus pecados. Veio antes trazer para nós a sublime missão da lei do amor. Amor que nos une a todos como filhos de um só Pai, tendo uma única genética, a genética espiritual. E então, para nós fica mais fácil compreender estas mensagens. Mas mesmo assim, nos é difícil aceitar literalmente estas palavras. Mas na medida em que vamos compreendendo um pouquinho mais, por que é que Jesus falava por parábolas, é que nós vamos assimilando o conhecimento e a verdade da vida eterna
que ele queria nos transmitir. Então os discípulos se questionavam: quem pode ouvir esta mensagem? Como é dura esta linguagem? E Jesus ouviu. E então ele percebeu que muitos daqueles que o seguiam como seus discípulos tornavam para trás e já não queriam mais andar com ele. Quer dizer, abandonavam a vinha do Senhor, recuavam diante de alguns obstáculos que não podiam compreender. Muitas vezes acontece o mesmo conosco. Quantas e quantas vezes recuamos, nos afastamos, nos distanciamos das causas espirituais, porque é dura a mensagem, porque nada se consegue sem grandes sacrifícios. E para nós ainda muito apegados à materialidade da vida, o sacrifício dói, se torna pesado. E a gente então quer voltar atrás e não prossegue. Que a gente possa refletir, meus irmãos, que não mudamos muito em comportamento com aquele povo à época de Jesus. Podemos estar num momento único da humanidade, dadas nossas conquistas intelectuais, tecnológicas, sociais, mas ainda compreendemos muito pouco das causas espirituais. E então Jesus se volta àqueles discípulos que já não queriam mais andar com ele, e ele questiona: quereis também vós retirar-vos? Olha a humildade deste homem, que ainda se preocupa com aqueles que ele resgatara, muitos da vida publicana, como Levi, que depois de ser um cobrador de impostos, odiado e temido, passou a seguir Jesus como um dos seus discípulos. João, o próprio evangelista, que era um jovenzinho em tenra idade quando conheceu Jesus e nunca mais o abandonou. Pedro, que era um homem turrão, nervoso, teimoso, tanto que se chamava ele Simão, e Jesus dá a ele o nome Cefas. Cefas em aramaico significa pedra, e depois traduziu-se então por Pedro. Dado o temperamento daquele homem, que de pescador de peixes se torna pescador de almas. E nós, o que somos diante desse Jesus? Será que também nós não queremos nos retirar em muitas circunstâncias da nossa vida? Ou quantas vezes já nos retiramos, abandonando a causa? E então Pedro, iluminado naquele momento pela sua grande mediunidade, ele responde a Jesus: Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? A importância da palavra, que sacia a fome daqueles homens ávidos pelas coisas espirituais. Como nós hoje, que buscamos esclarecimento sobre a vida espiritual, que buscamos melhores elucidações
sobre o que seria este mundo espiritual. Para onde iremos quando o nosso corpo baixar o túmulo? De onde viemos antes de abraçarmos este corpo material que nossos pais nos deram? O que é esta vida futura prometida por Jesus? Aonde ela se encontra? É difícil para nós imaginar aquilo que não seja um céu circunscrito, porque está cristalizado dentro de nós a crença de que os bons irão para este céu. Mas os astrônomos já provaram proficuamente de que não há espaço delimitado nesse universo infinito. Portanto, o céu não existe. Ou será que então nos perguntamos: como eu sei que eu não sou tão bom assim e que já cometi muitos desatinos, será que eu vou para este inferno prometido pelas religiões tradicionais que cristalizaram dentro de mim a crença de que o Senhor é um homem de cabelos brancos, barba, sentado num trono, aguardando o dia do juízo final, aonde os bons para a direita, os maus para a esquerda ou para o inferno. Quantos de nós não se pergunta isso? Mas será que Jesus não veio suplantar todos estes ensinamentos e nos dizer: a vida futura é que nos dará a garantia de vivermos uma vida feliz e plena. Portanto, não amontoeis mais tesouros na terra, mas tesouros nos céus. E aí faz um link com o nosso comportamento, com a nossa vida, com a nossa atitude. Como estamos nos comportando diante dos nossos irmãos em todas as circunstâncias? No lar, com o vizinho, na sociedade, na instituição que eu frequento, na rua, no trânsito, na fila do supermercado, na fila do banco. Como é o meu comportamento? Durante a sua missão, o Cristo enfrentou muitos obstáculos, como não é diferente atualmente. O Consolador prometido, que se reflete nesta doutrina maravilhosa que o Sr. Allan Kardec decodificou. Nós temos a grande revelação da Boa Nova. Nós temos um véu que se levanta, porque vai esclarecer ponto a ponto daquilo que ainda não compreendemos. Então, a doutrina espírita, assim como Jesus, também encontra obstáculos. Sendo Jesus duramente criticado, foi perseguido, sobretudo por representantes do clero. Engraçado, aquele que era o próprio enviado, o Messias prometido, e largamente comentado em todo o Velho Testamento da sua vinda, é então rejeitado, perseguido, maltratado, e não era aceito pelo clero. Vemos que a cena se repete. As circunstâncias são outras. A humanidade só renovou o corpo material. Os espíritos são os mesmos. Por isso que também as situações se repetem. Uns mais orgulhosos não querem admitir, se render à humildade.
Outros, apegados à matéria, não querem aceitar que além da matéria, a vida é abundante. É a teimosia do ser humano em não querer aceitar a grande verdade. As palavras do Cristo, meus irmãos, constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o grande penhor da paz. Quem não almeja a paz? Em todos os momentos da nossa vida, o que mais nós procuramos é a paz. É a alegria de nos sentir bem, a tranquilidade, a estabilidade na vida terrestre. Todos nós buscamos isso. Não era diferente naquela época. Buscavam a mesma coisa. E isso está no Evangelho, no capítulo 18, no item 9. A palavra de Jesus vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Quando Jesus falava, os homens ficavam inebriados de amor. Quando Jesus pregava, aqueles seres ficavam boquiabertos diante de tanta beleza, de tanta promessa. E como podia ser possível um homem amar tanto? Porque o magnetismo que ele transmitia, ao qual cativava a todos, sem exceção, era fruto do seu amor. Era o bem que ele irradiava. Ele pregava a paz por onde ele caminhava. Ele incutia naqueles seres, ainda um tanto quanto bestializados, algo da angelitude que havia dentro dele. E todos sentiam isso. E conosco não é diferente. Quando ouvimos um grande orador, como um Divaldo Pereira Franco, nós nos sentimos de tal forma envolvidos com aquele magnetismo que vamos às lágrimas. É o amor daquele ser que se irradia por todos. E Jesus era este homem. Quando alguém fala, ele domina as nações. Ele domina os povos. Quando um professor alça a mente dos aprendizes, os elevando às culminâncias da educação, e falando, o malfeitor pode arrojar os companheiros para o fojo do crime. Quando alguém fala do bem, nos eleva. Quando alguém fala do mal, nos arrasta. Observem o comportamento nosso diante da maledicência. Quando alguém se nos aproxima e começa a tecer comentários da vida alheia, imediatamente começamos a sentir um mal-estar. Dor de cabeça, dor de estômago, um certo enjoo. São energias que nós captamos quando nós nos comprazemos a esse tipo de conversa. Devemos fugir da maledicência, porque a palavra, meus irmãos, tem o poder de nos envolver, de atrair para nós a energia que pode nos fazer um grande bem, como pode nos fazer um grande mal. Observemos a cada dia da nossa vida que tipo de conversa estamos e aprendamos a nos reconhecer e a identificar em nós aquilo que nos faz mal. Sócrates falou, e a visão filosófica
foi completamente alterada. Foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga. Viveu 500 anos antes de Jesus e trouxe grandes revelações, tanto que tudo que Sócrates disse e que Platão escreveu, porque ele mesmo nada deixou escrito, tem tudo a ver com o Evangelho, que os evangelistas retratam como palavras da vida eterna, palavras de Jesus. Tanto que o senhor Allan Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo todas as passagens ditas por Sócrates. Grande aprendizado para nós. Jesus falou e fez surgir o Evangelho. Os 4 evangelistas que escreveram, somente escreveram aquilo que ouviram que Jesus teria dito ou teria feito. Porque somente 2 evangelistas conheceram Jesus, João e Mateus. Marcos e Lucas não o conheceram. Então, quando escreveram o Evangelho, trataram de escrever aquilo que ouviam contar daquele grande homem, daquela grande personalidade que foi Jesus. Todos que reconhecemos Jesus dizemos: Senhor, Senhor. Mas será que todos nós seguimos os seus ensinamentos? Porque orar a Ele é fácil, clamar ao Senhor é fácil. Mas será que somos cristãos tão somente porque oramos o tempo inteiro? Se nós não nos mostramos um pouco melhores hoje do que fomos ontem, basta simplesmente orar? Se nós não nos transformamos em seres mais caridosos do que já fomos ontem, será que basta somente orar? Se nós não somos mais indulgentes para com o nosso semelhante, basta somente orar e dizer: Senhor, Senhor? Ou será que teremos que rever os nossos conceitos e aprender a nos conhecer, como disse Sócrates na sua grandiosa frase: conhece-te a ti mesmo, e que está inserida no Livro dos Espíritos. Quando nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos, na essência. Porque quando nos apresentamos, nós nos apresentamos com a nossa máscara, com o verniz daquilo que queremos que os outros pensem que somos. Mas há que separar um momento da vida e nos olhar frente a frente diante do espelho e dizer: quem eu sou? Eu aprendi com a vida a olhar para o meu semelhante menos favorecido. Eu já estendo a minha mão àquele que necessita. Eu tenho sido indulgente com aquele que comete os seus desatinos na vida. Porque ser indulgentes, meus irmãos, é você compreender o irmão naquilo que ele comete de erro, de equívoco. E não tratar de salientar o seu erro através da maledicência, através da propagação dos seus erros. Ser indulgente é parar no momento em que identifica que alguém se equivocou e diz: será que ele está bem hoje? Por que será que ele fez isso? Vou orar por ele. Porque se ele ainda precisa machucar o outro, ou cometer tantos desatinos,
é porque ele ainda está doente, está enfermo da alma. E eu, se já compreendo, também já estive. E se a nossa natureza já está um pouco além, devemos estender a mão a quem está aquém, para que ele também possa aprender com o nosso exemplo. A palavra, meus irmãos, arrasta multidões e pode ser muito boa como pode ser muito má. Imaginemos Hitler, que matou milhares e milhares de judeus e mesmo assim afirmou: acredito hoje que estou agindo de acordo com o Criador Todo-Poderoso. Ao repelir os judeus, estou lutando pelo trabalho do Senhor. As guerras santas, as cruzadas, a Inquisição, as lutas terríveis que acontecem no Oriente Médio, tudo em nome de Deus. As guerras santas. Também na nossa época houve um homem que pensava assim: então nem todo mundo que fala de Deus e diz Senhor, Senhor, é uma boa pessoa. Jesus sabe que as maiores obras que nós precisamos operar neste momento estão dentro de nós. Aprender a ter amor, a se compadecer do sofrimento alheio, já são passos gigantes. Amar o nosso semelhante, aceitar as pessoas como elas são, estender a mão, ter misericórdia, ter compaixão. As palavras do Cristo são de vida eterna, porque elas consagram a maior verdade. Como acontecia a alguns discípulos à época do Cristo, nem sempre revelamos disposição para renunciar às infidáveis requisições do mundo e seguir Jesus. Quantos foram por ele convidados? Larga tudo, vem e me segue. Nem todos tiveram coragem de largar tudo e seguir Jesus. E nós? Será que já estamos prontos para esquecer desta vida material que anestesia o nosso espírito, que nos transforma em seres cruéis às vezes, porque não deixamos irradiar em nós a nossa sensibilidade? Certa feita eu ouvi de um padre, quando fazia um sermão durante uma cerimônia de casamento, de que o ser humano precisa ser sensível. A falta de sensibilidade torna o ser humano cruel. É verdade. É verdade. E nós ainda temos muito desta crueldade. Porque eu tenho certeza que todos nós vamos para casa à noite, saborear um prato gostoso de comida, e depois deitamos e dormimos numa cama quente e gostosa, enquanto centenas dos nossos irmãos não têm um naco de pão para saciar a fome e nem um leito para deitar. Como pode a humanidade se sentir em paz quando tantos perambulam sem ter aonde dormir, sem ter um teto para se abrigar? O amor aos bens terrenos, meus irmãos, constitui um dos mais fortes óbices ao adiantamento moral e espiritual. Porque o apego à
e a posse desses bens destrói em nós a faculdade de amar. Quando a gente se recusa a aplicar esta sensibilidade e deixa florescer dentro de nós a materialidade predominante, nós deixamos de ser sensíveis à dor do nosso irmão. Vou passar esse trecho porque o tempo urge. Então, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Que nós possamos nos perguntar isso hoje. Para onde nós iremos? Se eu tenho a certeza na vida futura, se eu tenho convicção de que eu sou espírito imortal, e que ao baixar meu corpo ao túmulo, o meu espírito vai seguir a sua jornada, eu devo parar um momento da minha vida e me perguntar: para onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Aonde eu devo beber desta fonte pura e cristalina para ter a certeza de ser merecedor da felicidade na vida futura? Andar com Jesus, meus irmãos, é uma decisão séria. É uma decisão pessoal e intransferível. Conheci um casal que dizia assim: hoje eu vou no estudo na casa espírita. A minha esposa não precisa ir, porque eu indo basta, nós somos um só. Na outra semana vinha ela e ele ficava. Hoje eu vim, nós somos um só. Não, não é assim. Eu posso estar, claro, muito agarradinha ao meu cônjuge, mas eu sou um ser individual. E o bem que eu faço é meu. Mérito a ser contabilizado posteriormente. Então não tem transferência de mérito. Assim como não tem transferência de pecado. Não é? Então ninguém vai pagar por aquilo que eu fiz. Eu mesmo pagarei. Aliás, isso está lá nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, quando Moisés escreveu, dizia assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu ser, e ao próximo como a ti mesmo. Porque o Senhor teu Deus, que tudo sabe e tudo vê, castigará na 4ª ou na 5ª geração. As religiões preponderantes excluíram esse texto do primeiro mandamento de Moisés, porque deixava claro a lei da reencarnação. Como é que eu posso pagar pelo pecado de alguém, ou os meus futuros netos, bisnetos, irão pagar pelo meu pecado? Ora, eu não posso reencarnar no meu filho e possivelmente não no meu neto, mas no meu bisneto, tataraneto, posso. Então, na 4ª, 5ª geração, eu volto e começo a resgatar os meus pecados. É isso que ficava claro no primeiro mandamento. Então vamos excluir, porque senão já vai suscitar dúvidas sobre a reencarnação, que eles queriam abolir totalmente. Então, meus irmãos, para concluirmos, Jesus indicou a estrada, mas antes de indicar, ele mesmo a seguiu. E foi a estrada mais dolorosa, foi a verdadeira via crucis, que o levou ao Gólgota, que fez derramar todo o seu sangue plasma, porque a própria história diz, quando não tinha mais sangue, corria água. Era a parte mais líquida do sangue, o plasma.
Pregou a fé, mas antes de a pregar ele viveu, pois tinha ele o dom de arrastar multidões. Induziu os discípulos e seus companheiros à coragem, mas antes disso demonstrou-a em si mesmo, porque não teve medo de ninguém e de nada. Aonde ele estava, ele pregava. Imaginem Jesus, que não era aceito pelo clero, pregava na sinagoga. E era permitido tão somente porque a sinagoga era aberta. A quem tivesse o dom da palavra poderia pregar. Mas ele era corajoso, porque lá ele sabia que havia os sacerdotes que poderiam prendê-lo a qualquer momento. E, no entanto, ele pregava nas sinagogas. Demonstrou grande coragem. Difundiu ele a lição do amor. Mas antes de difundir, ele viveu o amor. Porque abraçou a mulher adúltera, não a condenando. Porque foi cear com Zaqueu, o publicano. Porque convivia com homens condenados. Visitava Samaria, que não era aceito pelos judeus como uma nação justa. Ele estava onde havia necessidade de plantar o amor. Entregou-se amorosamente a cada um, expôs a necessidade do sacrifício pessoal e sacrificou-se até a morte. Exaltou a beleza do verbo dar e deu sem recompensa. Engrandeceu a confiança no Pai e foi fiel até o fim. Porque no momento supremo em que estava ele pregado à cruz, ele não pensou em si em nenhum segundo. Ele olha e vê Maria abraçada a João, ainda em tenra idade, pois era um jovenzinho. E então ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Como se quisesse dizer à própria mãe: cuida dele, porque ele precisa de alguém que o conduza à vida adulta. E olha para João, o seu discípulo amado, e diz: eis aí a tua mãe. E João, diante disso, cuida de Maria até a morte de Maria. Nunca mais João abandonou Maria. E se isso não fosse o suficiente, no momento supremo em que ele dá o último suspiro, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mais uma vez ele mostrou que ele se preocupava com aqueles homens brutos, com aqueles homens que ainda não compreendiam nada das coisas espirituais. E ele diz a mesma coisa para nós, meus irmãos. Que a mensagem de hoje sejam palavras da vida eterna. E que Jesus possa morar em nosso coração e dizer a cada um de nós: amem-se. Amem-se como eu os amei. Vivam em abundância como eu vivi. E sejam felizes, porque é isso que Ele quer para nós: felicidade. Desejo a todos um bom Natal, um ano novo repleto de paz, saúde e felicidade. Muito obrigada. O nosso agradecimento à Gleci pela exposição com a qual ela acaba de nos brindar. E solicitamos que você leve o nosso abraço e os nossos votos de Feliz Natal aos companheiros da Luz do Caminho de Penha.